sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Smart Market, Comunidade Jurídica. E aqui do meu lado está o doutor Alfredo Rodrigues, que é sócio e diretor técnico da BMS Consultoria Tributária. Ele vai fazer uma palestra sobre soluções e casos de sucesso em contribuição previdenciária. Alfredo, muito obrigada por estar aqui. Agora é com você. Muito obrigado, Roberta. Bom dia, comunidade supermercadista. Muito obrigado, agradeço aqui a Abras a oportunidade de poder estar falando sobre tributos, contribuições previdenciárias. A BMS Tributos Tributários, Consultoria Tributária, ela é uma empresa que tem uma experiência aí de mais de 15 anos na área, vem atuando e auxiliando ao longo desse tempo mais de 1.000 empresas, recuperou alguns bilhões de reais para essas empresas e recentemente, aí menos de 5 anos, eu tive a oportunidade de sair da Receita Federal e juntar forças aí com meus amigos e hoje sócios da BMS. Me pediram aqui para montar uma apresentação e essa apresentação ela traz primeiramente um currículo resumido, então vou passar um pouco aqui. Eu sou advogado e administrador, atuei 15 anos na Receita Federal, especificamente na área de contribuições previdenciárias. Trabalhei em algumas operações aí nacionais conhecidas, como Operação Navalha, Operação Lava Jato. Integrei a equipe nacional de contribuições previdenciárias e, ao final do período, eu cuidei nacionalmente da cobrança do tributo conhecido como GILRAT, SAT, enfim, né, o seguro acidente de trabalho. E eu tive uma atuação muito próxima com esse tributo, seguro de acidente de trabalho, desde o ano de 2009 e, posteriormente, né, toquei esse tributo nacionalmente dentro do órgão, e é um pouco sobre isso que a gente pretende falar aqui. Esse currículo, para o dia de hoje, ele está um pouco falho, tá? Porque faltou talvez algumas das experiências mais importantes que eu tenho para contar para o pessoal, para o público qualificado de hoje. Porque eu comecei a minha carreira no segmento supermercado. Eu fui trainee do Grupo Carrefour e, posteriormente, fui gerente de loja do supermercado Imperatriz, hoje Grupo Mundial Mix, lá em Florianópolis. Um abraço para meus amigos da família Lom. Dito isso, né, eu tenho muito apreço pelo segmento, aprendi muito para a minha carreira trabalhando no segmento supermercadista e depois, sim, segui para outras experiências no Fisco Federal e hoje advogando nessa parte de contribuições previdenciárias. Eu vou falar um pouco aqui de FAP, de SAT. É bom a gente dar uma perspectiva geral do que é esse tributo, como que ele impacta a vida das empresas, dos supermercados, né? Então, o seguro de acidente de trabalho, que hoje é conhecido como GILRAT, ele está previsto nos direitos do trabalhador da Constituição Federal, tá? No artigo 7º lá, né? Então, lá prevê o seguro acidente de trabalho. Você tem na Lei 8.212, artigo 22 também, explicando que ele vai ser recolhido ou definido conforme o nome que é conhecido hoje, GILRAT, né, que é o grau de incidência de incapacidade laboral decorrente dos riscos ambientais de trabalho. Então, o nome do tributo não é GILRAT, né, mas a alíquota ela vai ser definida conforme o GILRAT. Né? E essas alíquotas são de 1%, 2% ou 3%. E esse tributo hoje ele funciona como uma equação matemática. Né? Ele tem dois fatores, essa alíquota base de 1%, 2% ou 3%, e esse famoso FAP, né? Que a gente vai se debruçar um pouco mais sobre o FAP aqui, fator acidental de prevenção. Ele é um índice de acidentes que compara a acidentalidade da tua empresa ou das filiais da sua empresa com outras do mesmo segmento. Tá? E ele tenta, através de uma regra estatística, ser justo e aumentar
o tributo para aquelas que têm uma maior acidentalidade e diminuir para que tem menos acidentalidade. Na verdade, dos tributos que a gente já trabalha e conhece, eu acho poucos mais injustos do que o FAP. Por que o FAP é injusto? Porque o contribuinte, no final do dia, ele não sabe o porquê que ele está recolhendo aquele índice. Tá? É muito comum a gente ver nas ações judiciais ou nas conversas que a gente tem nas empresas para as quais a gente presta consultoria, presta atendimento, enfim, que ninguém sabe calcular o tal do FAP. Né? Por quê? Porque isso envolve distribuição estatística, percentis, enfim. Então, é muito triste você ter que imaginar que um contribuinte está sujeito ao recolhimento de um tributo, onde a alíquota desse tributo ela é definida de uma forma tão complexa, tão cheia de detalhes, que a gente não consegue muito entender. Poxa, mas será que esse número que me apresentaram está correto? Como é que eu posso checar isso? E isso vai dentro das atribuições aí e das expertises da BMS. A BMS, então, ela sabe calcular o FAP, sabe chegar no detalhe. O FAP ele tem 4 casas decimais, 4 casas depois da vírgula. Né? Então, a gente consegue calcular qualquer alteração, qualquer redução que a gente venha propor e demonstrar para a empresa, enfim, a gente consegue chegar e dizer, olha, o valor é tanto, o que a gente tem ou pode recuperar é tanto. Mas, então, eu acho injusto por conta disso. É muito difícil você estar recolhendo um negócio que você não tem como entender. Não é 10%, não é 5%. Ele enfim. Então, o FAP, né, ele foi criado numa lei de 2003, né, Lei 10.666, e ele é esse índice de acidentes, e ele pode aumentar a sua alíquota em até 100%, ou seja, dobrar, e pode diminuir até 50%, ou seja, cair pela metade. Né? Então, é bem importante, pode aumentar ou diminuir bastante a carga tributária incidente sobre a folha do seu supermercado. Então, a gente montou um exemplo simples, tá? Para tentar chegar na cabeça das pessoas, porque, tudo bem, o índice é complicadíssimo. O percentual é super variável, né? Então ele pode variar lá de um pouquinho até um montão, e ainda tem o outro índice que aumenta ou diminui. E aí, como que isso impacta o meu negócio, né? Então a gente tomou como exemplo uma folha estimada de, por exemplo, uma loja de supermercado que pode ter uma folha de 380 mil mês. É até uma loja de média para grande, né? Não chega a ser um hiper, enfim, mas é uma loja de respeito, né? E isso daria aproximadamente, né, uma base de cálculo anual de 5 milhões de reais. Tá? A alíquota base que a maioria dos supermercados utiliza é de 3%. E depois nós vamos entrar nesse tema da alíquota base também, que existem muitas oportunidades aí. Tá? Se o seu FAP for o que é chamado de FAP neutro, tá? Você vai recolher esse próprio 3%. O neutro é igual a 1. Né? Realmente é neutro, não influiu na alíquota base. Então, você recolhe, vocês vão ver ali na parte de baixo do slide, na linha do meio, vocês vão recolher 150 mil reais durante o ano, referente a esse imposto. Tá? Se não houvesse o FAP, por exemplo, se só houvesse o SAT como era até 2009, essa era a realidade. Né? Então, vocês iam recolher 150 mil. Porém, vocês podem ter controles muito bons, baixa acidentalidade, eventualmente até sorte, quem sabe, e não tiveram nenhum acidente no período base do FAP. Né? Então, vocês vão ficar com o FAP 0,5. Tá? Esse FAP 0,5 vai fazer que o seu recolhimento desse imposto caia para 75 mil reais durante o ano, ou seja, vocês vão economizar 75 mil reais. Na outra ponta, né, se vocês tiveram uma acidentalidade muito alta, e aí a gente encontra toda a sorte de problemas,
O FAP ele tem uma gradação de acidentes, então, os acidentes com menos afastamento e menos graves, eles dão uma nota menor, vamos dizer assim, né? E os acidentes mais graves, até a pior consequência que pode haver é um óbito, né? Eles vão aumentar bastante o FAP da empresa, né? Então, o máximo que pode chegar é o índice igual a 2, que vai duplicar o seu tributo, e nesse mesmo exemplo, o seu tributo ficaria em R$300 mil. Então, olha como pode variar de 75 mil para 300 mil, isso é vezes 4. Né? Então, como é importante cuidar disso? E a gente está falando de uma loja em um ano. Né? Quanto que a gente pode mexer com isso? Quanto que a gente pode trabalhar, encontrar soluções, encontrar oportunidades, inclusive em cima do que foi recolhido errado a maior em vigências anteriores, tá? Para buscar esses valores. Porque, veja, se você estava com o FAP lá, por exemplo, de 1, né, por conta de um acidente só, e às vezes esse benefício, tá, ele é incorreto por uma série de motivos, e a gente vai entrar nos motivos mais para frente, e eu retiro esse 1, você vai ficar sem nenhum e você vai para o 0,5. Então, a gente tem R$75 mil aí para pegar de volta. Só que todos os benefícios eles entram 2 anos na conta do FAP, tá? Porque o FAP leva em conta 2 anos do histórico. Então, aí a gente já está falando uma economia de R$150 mil, apenas com um acidente só. Então, vejam as oportunidades que existem. Né? Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre o ciclo do FAP para isso tentar ficar um pouco mais claro. Né? O FAP aplicável ao próximo ano, tá? Ele é divulgado sempre no mês de setembro. Então, para o ano de 2023, vai ser divulgado em setembro de 2022. E em novembro, existe uma janela de 1 mês para que se faça a contestação administrativa. Tá? Essa contestação administrativa ela é bem limitada, tá? Ela tem temas apenas que você pode discutir, então você não pode discutir, por exemplo, questões médicas ou jurídicas. Tá? E é muito comum, principalmente quando existe a contestação interna da empresa, ou seja, a própria área de saúde e segurança do trabalho da empresa, ela faz a contestação, e em muitos casos é o que acontece, tá? É muito comum você encontrar discussão de questões médicas. Tá? Então, olha, essa síndrome do manguito rotador não se aplica o nexo técnico para um empregado que tem a função X. Não se aplica para esse KNAI. Isso não pode ser feito. Não é que não pode, né? Não surte efeito. Você não vai conseguir excluir aquele benefício do seu FAP. Por quê? Porque não é o local correto para você fazer essa discussão. Essa discussão você faz quando você faz a discussão do nexo técnico num recurso contra o nexo técnico, lá quando foi concedido o benefício. E esse recurso é lá no INSS, não é aqui no FAP. Tá? Então, não adianta discutir questão médica. Não adianta discutir questão jurídica. Tá? Então, é muito comum a gente ler nas contestações dos nossos clientes que, eventualmente, fizeram em outros anos, ou com jurídico interno, ou com, eventualmente, outras empresas e tal. Olha, a gente entende que é inconstitucional o bloqueio de rotatividade. Não adianta você alegar inconstitucionalidade numa contestação administrativa de FAP. Não adianta você alegar que é ilegal, você não concorda com o nexo técnico porque a lei não deveria ser daquele jeito. Enfim, questões jurídicas não adianta alegar. Você só pode alegar erros de insumos. Então, você pode alegar, por exemplo, que determinado acidente que gerou um benefício que está pesando no FAP da sua empresa aconteceu quando o empregado trabalhava em outra empresa. Isso você pode alegar. Tá? Você pode alegar, por exemplo, que um determinado acidente ele é oriundo, o determinado benefício é oriundo de um acidente de trajeto.
Tá? E desde 2018 os acidentes de trajeto não podem mais entrar no FAP. Então, esse tipo de questão você pode alegar. E, eventualmente, vai ser aceito se você preencher de forma correta os formulários de contestação. Tá? Mas é uma questão bem técnica, você precisa de experiência, não adianta, às vezes você tem até um mérito, uma razão de ser, mas se você não preencher da forma correta, né, eventualmente no julgamento pelo Conselho de Recursos da Previdência Social não vai ser analisado ou vai ser negado. Tá? Uma questão muito importante, né, tá até em negrito, o prazo médio de julgamento dessas contestações, tá, é 5 anos. Então, vejam, olha só o absurdo, você contesta às vezes, por exemplo, como a gente teve um cliente nosso agora recente, até supermercado também, fez a contestação contra o FAP de 2016, tá? Lá em novembro de 2015, e foi julgado em meados para o final de 2021, isso aí. Então, praticamente 6 anos a demora desse julgamento. E, no final, a Receita ainda queria dizer... teve um pequeno êxito, e a empresa teve direito de recuperar algum valor, e, no final, a Receita ainda queria dizer que estava prescrito o direito da empresa recuperar esse valor por conta de uma mora da Receita. Logicamente que isso foi revertido, enfim, que existe o direito. Esse efeito suspensivo durante a contestação, ele não é nem discutido, isso aí é um fato, né? E está, inclusive, nos decretos que regem o FAP. Então, a fórmula é essa: o FAP calculado no ano X, aplicado no ano X mais 1, leva em conta a acidentalidade dos anos X menos 1 e X menos 2. Como a matemática é complicada, a gente vai, por exemplo, prático, né? Ano de 2023, ano que vem, né? O FAP vai ser divulgado e calculado em 2022. Leva em conta anos de 20 e 21. Né? Então, vejam, anos de pandemia, anos problemáticos, né? Com toda uma questão diferente aí de doenças, enfim, de realidades diferentes para se tratar. Né? Então, a revisão do FAP, tá? Essa revisão, ela vai poder agir de uma forma muito mais ampla. Por quê? Porque o judiciário está aí para isso, né? Então, ele vai aceitar a discussão de uma série de outros temas, onde o CRPS ele não analisa, ele tem uma análise muito superficial, né? Então, o que a gente costuma analisar, encontra erros e oportunidades e tem reduções aí impressionantemente grandes, na casa dos milhões de reais aí para vários clientes, né? Atividade preponderante, isso depois nós vamos falar também da alíquota base do SAT, né? Atividade preponderante, se tiver errada, pode gerar um aumento artificial do seu FAP. Já encontramos isso em supermercado. Vou dar um exemplo aqui, logicamente não vou dizer o nome do santo, né? Mas teve um cliente nosso, tá? Que ele estava com todos os estabelecimentos como hipermercado, né? E é uma questão técnica lá da tabela do IBGE, mas é um elemento objetivo, tá? Então, mini mercado até 300 metros, supermercado de 300 a 5.000 metros, e para uma loja ser considerada hipermercado, ela tem que ter mais de 5.000 metros de área de venda. Tá? Então, desde lá de trás, 300 de área de venda, né? 300 a 5.000 área de venda, acima de 5.000. Logicamente que nessa rede ele não tinha todas as lojas acima de 5.000 metros de área de venda, ninguém tem, né? Enfim, eventualmente algum... Não, acho que ninguém tem mesmo. E aí a gente recalculou o FAP dessa empresa utilizando o KNAI correto, o KNAI do supermercado, né? Naquelas lojas, logicamente, que tinham área do tamanho do supermercado. E depois tem outros fatores também a serem considerados. E isso levou a uma redução importante do FAP em todas as lojas, em torno de 10% do índice caiu em cada loja em diversos anos em sequência. Tá? E aí a gente está falando de um crédito, tá? Lógico, era um supermercado bem grande, mas de um crédito de 8 dígitos. Então,
bastante dinheiro, né? Análise dos benefícios, tá? Isso é a coisa que mais toma tempo, é mais importante. A gente encontra benefícios, tá? Acidentários, que já foram convertidos em previdenciários, ou seja, mérito da sua área de saúde e segurança ocupacional. O seu médico do trabalho, ele fez uma contestação boa lá no INSS e conseguiu derrubar o nexo técnico, né? Então, não é mais acidentário, é previdenciário. Ótimo, né? Para efeitos trabalhistas, você não tem mais a estabilidade. E o FAP? Ah, não, esse benefício está lá dentro do FAP ainda. E aí, como é que faz para tirar? Você fez contestação lá atrás na vigência? Não, não fez. O que tem que fazer? Ação judicial para tirar esse benefício. Qual é a chance de êxito dessa ação judicial? Olha, praticamente impossível você perder, porque normalmente, nas contestações, quando a Procuradoria da Fazenda faz a contestação, ela já vem concordando com esse tipo de tema. Lógico, se o próprio INSS já reconheceu, né, que esse benefício não tem origem acidentária e sim previdenciária, né? Aí ali a gente tem CATs, então, eventualmente, a gente tem erros nas emissões de CAT, né? Tem um caso muito clássico também de um supermercado. Olha que interessante, a gente tem bastante cliente de supermercado, né? É um supermercado que houve um equívoco e uma CAT de óbito, infelizmente, ela foi emitida 2 vezes. Então, vocês imaginam, eu falei no começo da apresentação que o óbito é o que mais pesa no FAP. Imagina 2 óbitos num mesmo estabelecimento de uma mesma empresa, 2 anos seguidos, né? Então, a gente já conseguiu, já teve êxito, já conseguiu excluir essa duplicidade no óbito. Logicamente, não foi muito difícil explicar para o juiz que o cidadão não faleceu 2 vezes, né? Mas são coisas que acontecem, né? Às vezes, numa distribuidora de energia enorme, a CAT de óbito foi feita na filial errada. E, em vez de fazer numa filial pequenininha, fizeram na matriz o impacto, a diferença de impacto dessa CAT de óbito feita na filial errada foi milionária também, né? Nexo técnico epidemiológico, né, que está ali na tela, né? Então, a gente sabe que no período em que eram tomados para frequência os nexos e as CATs, não podia haver duplicidade em relação ao mesmo benefício. Isso é uma coisa bem técnica em relação ao FAP, né? Massa salarial e média de vínculos. A massa salarial e a média de vínculos, normalmente, elas têm vindo mais certa nos últimos FAPs, mas a gente vinha encontrando muito erro, tá? E você imagina, assim, empresas enormes, multinacionais, com um semestre inteiro zerado, como se não tivesse nenhum empregado trabalhado ali naquele período. Então, como é uma equação, o cálculo do FAP, né, se você artificialmente está diminuindo o tamanho da folha de pagamento que existe naquela empresa, automaticamente o custo do benefício fica proporcionalmente maior. Isso vai aumentar o seu índice FAP. Vocês estão vendo como é complicado calcular o FAP e entender? A gente vê, às vezes, contestações feitas em algumas empresas, onde as pessoas acham que, olha, eu vou contestar para baixo a média de vínculo e a massa salarial, porque eu quero diminuir. E eles estão equivocados, né? Quanto maior a sua massa salarial, sua média de vínculos, menor o FAP. Então, a pessoa praticamente ela está pedindo para aumentar o imposto dela numa contestação. Por isso que a gente diz que a contestação do FAP ela deve sempre ser feita por especialistas, né? Pessoas que entendem esse problema todo, essa equação aí. Rotatividade, né? Rotatividade é uma questão que não está prevista na lei, foi inserida na resolução, tá, do FAP. Isso é um erro gravíssimo, porque se não tem previsão legal não poderia estar lá. No Tribunal da 4ª Região a gente tem conseguido derrubar a rotatividade, está muito interessante, tá? E vocês, tá, vários supermercadistas que têm, principalmente quem tem loja de temporada, loja em praia, etc., provavelmente já deve ter encarado esse problema de rotatividade, tá? Porque, lógico, né, você tem que trazer um monte de gente para trabalhar ali dezembro, janeiro e fevereiro, e depois esse pessoal vai embora, né? E aí você fica, teve acidente de trabalho? Não, então tem direito FAP 05.
Opa, vou economizar dinheiro. Aí vem o fisco e põe um bloqueio de rotatividade. Mas a rotatividade é inerente àquela atividade, naquele estabelecimento, porque ele é um estabelecimento de temporada, né? E temos diversos outros exemplos, né? A gente atua muito junto a cooperativas agropecuárias, enfim, e na época de safra existe toda essa problemática também que eu narrei aqui como se fosse com relação às lojas de temporada. Tá? Então, a gente analisa diversos itens, tem encontrado, inclusive, benefícios cuja origem acidentária dele é anterior à lei do FAP, a gente chama no nosso jargão de acidente pré-FAP. Vocês imaginam um absurdo, né? FAP é uma lei de 2003, foi regulamentada em 2007, aconteceu um acidente em 98 e está no FAP da sua empresa, e você não sabe. Né? Então, isso aí é um problema, e o problema atual com relação ao FAP, tá? E que vem aumentando de uma forma equivocada o FAP de diversas empresas, a gente viu isso ocorrer primeiro no segmento industrial, tá? Mas agora tem explodido também no varejo, são os benefícios oriundos de ação judicial. Tá? Então, como é que funciona uma ação judicial para a concessão de benefício acidentário? Tá? Ainda que o INSS esteja no polo passivo, a competência da Justiça Estadual. Tá? Então, o seu empregado, né, desculpa, a gente está acompanhando aí o seminário todo, aí, todo esse evento da Abras, é muito bonito o pessoal falando colaborador, né? E o pessoal de pessoas assim deve se arrepiar com o Alfredo falando empregado, mas a terminologia da lei é empregado, então a gente não pode fugir de falar empregado, a gente não pode falar nem funcionário, nem colaborador, nada disso, terminologia é empregado. Vocês desculpem aí, mas é a realidade. Então, o seu empregado, ele vai à Justiça Estadual, tá? E ele vai entrar com uma ação pedindo um auxílio acidente, que é para a vida inteira, que vai dar um dinheiro, né, uns 50% a mais de salário para ele aí e tal, porque ele teve um afastamento ali. E o juiz estadual concedeu lá, né? Enfim, o INSS recorreu, o TJ confirmou, ele recebeu o benefício. E agora, o que acontece? Bom, o que o INSS tem feito, a Previdência? Né? Eles pegam esse benefício e colocam no seu FAP. Poxa, mas assim? Assim, desse jeito. Né? O que seria o certo? Né? Eventualmente, se entende que você é culpado, faz uma ação regressiva contra a sua empresa. O que acontece na vida real? Né? O acidente aconteceu em outra empresa. O acidente pode ter sido com o cara jogando futebol no final de semana, caiu de moto andando com a namorada, enfim, etc. Uma série de questões onde a empresa não teve a oportunidade de se defender. Ah, mas ela poderia ter ido no processo se defender. Não, não poderia. O STJ já se manifestou, essa ação é segurado contra o INSS, a empresa não pode se manifestar. Espera aí, mas ela não pode se manifestar e o benefício vai para o FAP dela? Vai de forma errada, porque a Previdência está abusando da boa-fé do empresário. Né? A sentença, né, isso está no CPC, enfim, a sentença ela só faz coisa julgada entre as partes. Entre quem? Entre o segurado e a Previdência. A sentença foi para conceder o benefício. Em momento nenhum mandou colocar o benefício no FAP da empresa. E como a empresa não foi parte no processo, ela não pode ser prejudicada também por esse processo. Tá? Então, isso tem explodido o FAP das empresas. Tá? Benefício concedido de forma judicial. A BMS é super cuidadosa em levantar todos eles, tá? E pedir a exclusão desses benefícios do FAP das empresas. Tá? Então, isso é uma questão que tem sido muito relevante ultimamente. Tá? A forma de trabalho, então, a gente faz uma análise inicial com base nos dados do sistema FAP Web. O sistema FAP Web, para quem trabalha na área, né, de pessoas, enfim, folha, etc., está habituado. É o sistema onde você consulta o FAP que você vai utilizar ano a ano. E o que a gente se especializou em fazer? A gente sabe que as áreas de folha, de pessoas das empresas, estão super sobrecarregadas. Cada vez a gente precisa que elas façam mais com menos gente. E a BMS procura investir em tecnologia, tá, para
tirar trabalho. Então, não vou te pedir 300 informações, te pedir um monte de detalhamento. Não, a gente vai tentar obter o máximo possível de informação com o que já está nos sistemas. Tá? Então, a gente vai pesquisar as ações judiciais nos tribunais, vai analisar as informações do FAPWeb, vai analisar uma série de outras questões, vai nos sites da Previdência que você tem acesso com aquelas mesmas informações ali, enfim, e já monta um relatório de oportunidades com valores estimados. Então, assim, antes de, a qualquer momento, a sua área de pessoas ter que se movimentar, gastar tempo para passar alguma informação para a BMS, você já tem uma boa ideia de onde você vai chegar com esse trabalho. Olha, tem um relatório aqui que eu já tenho 1,5 milhão levantado. A BMS vai me perguntar mais alguns detalhezinhos aqui que pode aumentar esse valor, né? Mas eu já tenho isso. Opa, então vale a pena eu movimentar a minha área de gestão de pessoas aqui, enfim, né? Porque eu já tenho uma expectativa boa para isso. O ciclo completo do trabalho, né? E aí depende muito do que cada empresa já fez até aqui, normalmente é fazer um mandado de segurança para julgar aquelas contestações de nexo técnico que estão pendentes. Tá? Então, o que acontece? Se a sua empresa tem uma área de SST bem ativa, tá? Toda vez que um médico perito do INSS ele faz um nexo técnico que diz que determinado afastamento é oriundo de acidente de trabalho, se o médico da sua empresa não concordar, ele vai contestar. Só que essas contestações também demoram muitos anos a serem julgadas. E qualquer contestação que tiver pendente há mais de um ano, a gente consegue acelerar via MS. Então, a primeira etapa é ver o que nós vamos conseguir extrair daquilo que a empresa já faz bem feito, que é a contestação. Ela tem um médico bom, ela já conseguiu contestar, já conseguiu converter X benefícios. Vamos ver do que está pendente de julgamento, o que a gente consegue que seja julgado para que tenha mais benefícios convertidos de acidentário em previdenciário. Tá? Posteriormente, se a sua empresa já faz a contestação do índice FAP, aquela contestação anual, onde eu falei que pode ser contestado poucas coisas, enfim, nós vamos também acelerar essa contestação. Já fizemos para alguns supermercados clientes nossos, com um bom resultado, tá? Porque eles já tinham uma área interna muito forte, assim. Ainda assim, sempre sobra muita coisa para a gente fazer na terceira etapa do trabalho. Tá? E a gente consegue, então, acelerar o julgamento dessas contestações. Já vem uma redução reconhecida administrativamente desse julgamento e a gente aproveita o primeiro valor. E isso aí é muito importante, a estrutura que a BMS tem de retificação de declarações, cumprimento de obrigações acessórias, enfim. A BMS faz milhares de decomps aí mês e tal, então tem uma experiência muito grande com isso, né? Então, já está embutido no pacote do trabalho. Veio esse primeiro julgamento, vamos aproveitar. A BMS te dá o crédito prontinho para utilizar. Tá? E aí, posteriormente, né, a gente ajuiza a ação com o que não foi aproveitado, o que não conseguiu se vencer ou que ainda não sabia que existia de oportunidades. E aí nós vamos discutir isso no judiciário. E é muito interessante que a gente tem tido em torno de 70% a 80% de reconhecimento pela Fazenda Nacional, tá? Na própria contestação. Eles vão discutir talvez aí 20%, 30%, 40% dos itens que nós colocamos, porque eles sempre querem discutir alguma coisa, né? E na sentença de primeira instância é raro, mas muito raro a gente perder alguma coisa. Normalmente a gente leva tudo.
Ontem, inclusive, eu estava mostrando para um cliente nosso aqui, que saiu a sentença dele no final do mês passado. Eu encontrei com ele aqui no evento da Abras e mostrei, e a gente, no caso dele, levou tudo, tá? 100%, então, de procedência em primeira instância, e, logicamente, tem se mantido e a gente tem conseguido recuperar esses valores. Lógico, o prazo de tramitação varia de tribunal para tribunal, de tema para tema que está se discutindo, mas é um trabalho muito interessante e é um trabalho contínuo, ele é cíclico. Tá? Então, é diferente, por exemplo, de um mandado de segurança, onde você está discutindo lá não incidência, enfim, de uma verba previdenciária ou ICMS na base de cálculo PIS e COFINS. Tá? Você ganhou aquilo, nunca mais você vai botar o ICMS na base de cálculo PIS e COFINS. Aqui não. Tá? Aqui no ano que vem, novamente o INSS vai colocar benefícios indevidos no seu FAP. Tá? Então, a gente vai ter que estar acompanhando isso sempre. Né? Por que está errado? O que aconteceu de errado? Onde aconteceu aquele acidente? Em qual empresa o empregado trabalhava na época, etc. Então, é um ciclo contínuo. A gente vai lá, faz uma ação, discute 3 anos, recupera o valor para o cliente, daqui a pouco vai e trabalha mais alguns anos nisso aí. Né? Isso é uma estimativa aí que foi feita com base em trabalhos que nós fizemos. Então, normalmente a gente recupera pelo menos 1% ao ano total da folha, né? Nos últimos 5 anos. E aí eu queria falar um pouquinho agora do seguro acidente de trabalho, alíquota base. Tá? Eu vou permitir aqui, só pedir licença, um golinho. Então, no início, a gente estava falando, né, que o FAP, esse índice de acidentes, ele incide sobre a alíquota base do seguro acidente de trabalho, e eu falei que talvez aí 90% do setor supermercadista esteja recolhendo a alíquota de 3%. E esse recolhimento, muitas vezes, ele é feito de forma indevida. Tá? Existem muitas oportunidades de você rever a alíquota base. Como é que funciona essa alíquota base? Tá? Então, ela está prevista no anexo 5 do Decreto 3048, que é o Regulamento da Previdência Social, tá? E ela deve ser tomada por estabelecimento, conforme a particularidade de cada estabelecimento. E qual é a regra? A regra é definida em súmula do STJ, é a súmula 351, que diz que o que vale é a atividade preponderante de cada estabelecimento. E a atividade preponderante de cada estabelecimento é aquela que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Tá? E o que isso quer dizer? Como é que você descobre qual é a atividade preponderante? Ah, mas a minha atividade preponderante é supermercado. Não necessariamente. Tá? Isso vai envolver uma série de variáveis. O que você tem que levar em consideração? Tá? Você tem que levar em consideração a receita, sim, lógico. O tipo de empregado que está trabalhando. Então, a gente faz uma análise do CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, né? Mas não é simplesmente pelo tipo de CBO que você vai definir, porque você tem operador de caixa em qualquer operação de varejo. Então, não é simplesmente pelo fato de ter um operador de caixa na sua loja que você vai ser uma loja de vestuário ou um comércio de alimentos. E se esse comércio de alimentos ele é de mercadorias em geral, com predominância de gêneros alimentícios, ou ele é preponderantemente de alimentos, e aí é uma outra classificação. Né? E já falei outros exemplos, você é um supermercado, você é um hipermercado ou você é um mini mercado? Porque se você tem, às vezes, lojas pequenas de bairro, você pode ter lojas aí nesse formato e que estão no padrão de mini mercado, mas você está pagando como supermercado. Mini mercado paga mais ou menos que supermercado. Hipermercado paga mais ou paga menos que supermercado. Tá? De onde vêm as regras que têm que ser seguidas? Então, você tem que seguir toda a normatização do CNAE-CONCLA para achar
o código, aquele código de 7 dígitos do CNAE, porém, a atividade econômica da filial, e vocês têm atividade econômica supermercado, ninguém está dizendo que vocês não são um supermercado, a atividade econômica não necessariamente vai ser a atividade preponderante para efeito do seguro-acidente trabalho. Tá? Isso está em diversas decisões do STJ, tá? E mais, isso está em 4 soluções de consulta da COSIT, o órgão máximo da Receita Federal, que responde às consultas. A mais recente é a 28 de 2020, mas tem a 180 de 2015, enfim, tem diversas outras que repetem isso, que a atividade preponderante para efeito de seguro-acidente de trabalho não é necessariamente aquela atividade econômica. Tá? O CNAE econômico, o CNAE fiscal não é atividade preponderante. Isso está escrito lá nas soluções de consulta da Receita e nas decisões do STJ. Tá? Não precisa estar no cartão do CNPJ e não precisa estar no contrato social. Tá? Então, a gente tem que analisar que vocês têm estabelecimentos que são estabelecimentos administrativos. A gente tem que analisar que vocês têm, e tem muitos centros de distribuição. O centro de distribuição é um supermercado? O que está escrito na atividade? Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de gêneros alimentícios. Você tem repositor, operador de caixa ou açougueiro no seu centro de distribuição? Não tem. Então, você não faz comércio varejista no seu centro de distribuição, você faz outra atividade. É isso que a gente precisa analisar. E na sua loja? Na sua loja você tem mais açougueiro, você tem mais padeiro, você tem mais operador de caixa, você tem mais repositor. Então, a gente tem que analisar junto o ambiente de trabalho, a quantidade e o tipo de empregados e o faturamento. Tudo isso junto, para aí sim chegar na atividade preponderante. E aí a gente pode reduzir esse 3% para 2%, eventualmente para 1%, dependendo da situação. Tá? Cada caso é um caso. Não tem fórmula mágica, isso serve para todo mundo. Não, é um trabalho técnico de análise e que vai trazer muito resultado. O resultado tem trazido, já foi feito esse trabalho em diversos supermercados pela BMS, valores super importantes, na casa dos milhões também. Tá? Então, recomendo que busquem essa oportunidade de estudar a atividade preponderante das lojas, dos CDs, de outros estabelecimentos, eventualmente, onde se fabrica pães, onde, enfim, a gente sabe que os supermercados têm estabelecimentos das mais diversas naturezas e a gente tem que estar de olho no CNAE, na atividade preponderante que está sendo utilizada. Tá? O tempo está chegando no final, então eu vou aproveitar, como a gente está falando de contribuições previdenciárias, para fazer algumas provocações. Tá? Lembrar que saiu recentemente a MP 108 aí, falando sobre teletrabalho. Talvez o segmento não esteja tão afetado pelo teletrabalho, mas a gente sabe que, eventualmente, nas sedes, no pessoal administrativo, pode ser que tenha gente no teletrabalho. Né? E como a gente tudo traz para essa área do SAT, do FAP, né? Essa MP que tratou do teletrabalho, ela regulamentou um monte de questões, mas não falou da acidentalidade, não falou do ambiente de trabalho. Né? E aí, você empresário que tem empregado trabalhando em casa, em teletrabalho, você tem algum controle sobre o ambiente de trabalho dele? Você pode mandar ele mudar o sofá da casa, da sala dele de posição? Se ele tropeçar, cair no chão e bater com um copo na cabeça, a culpa é sua? Ele está no horário de trabalho? Enfim. Né? Então, a portaria, essa MP não regulamentou o seguro-acidente de trabalho. Né? E, por fim, aí, uma oportunidade que tem se discutido bastante e vale a pena ser estudada, tá? É a questão dos menores, né? Que tem se falado muito em menor aprendiz. Tem decisões recentes aí de STJ, houve uma decisão recente para a Volkswagen, que foi muito divulgada na mídia, mas a questão aí ela não está ligada diretamente ao menor ser aprendiz ou não.
e sim ele ser menor. Tá? Um decreto-lei dos anos 80, tá? Que trouxe essa questão de ele não é segurado, ele é segurado, porém não existe contribuição previdenciária nem para terceiros sobre a remuneração desses menor representado, né? Menor que ainda está sob a tutela dos pais, enfim. Mas e o aprendiz? O aprendiz a gente sabe que pode ser maior de idade também. Então, não é para o aprendiz em geral, e sim é para o menor, e a gente também tem que estudar as situações desse menor, se ele está emancipado, não está, porque para o emancipado não vale também. É uma questão mais cível, muitas vezes, mas que vai trazer a gente conseguir tirar a tributação aí desse menor. Feitas essas duas provocações, fico muito feliz de poder ter participado aqui desse evento Smart Market da Abras. A Abras ela tem modernizado muito isso aí, trazido discussões interessantíssimas. Tenho acompanhado as demais palestras que ocorreram ontem, estão ocorrendo hoje, né? Agora temos mais 2 colegas que vão aqui falar para vocês. Agradeço muitíssimo, parabenizo a Abras, toda a equipe, e a BMS fica muito feliz de ter podido patrocinar esse evento e ter contribuído com tudo isso. E esperamos poder trazer soluções cada vez melhores para a comunidade supermercadista. Muito obrigado. Olá, estamos de volta com a comunidade jurídica do Smart Marketing 2022. E para o painel que vai falar sobre a área de tributário fiscal, tenho como moderador o doutor Alexandre Busato Fiorotti, que é advogado e consultor jurídico tributário da Associação Capixaba de Supermercados. E com ele também tem o doutor Maurício Antônio Ungari da Costa, vice-presidente da Abras e diretor jurídico do Sensosud. Sejam todos muito bem-vindos e um ótimo painel para vocês. Obrigado. Tá ligado? Estão ouvindo? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com o doutor Maurício Ungari. Também gostaria, consultor jurídico da Sensosud, né? E gostaria de apresentar também o Dr. Paulo Gomes, que é consultor jurídico tributário da BMS Consultoria, vai participar conosco aqui, dando sua contribuição, sua valiosa contribuição. E, sem mais delongas, gostaria de introduzir o tema para a gente aqui. Na verdade, nós vamos falar sobre um tema que eu confesso, gosto muito do Dr. Maurício, Dr. Paulo, porque falar de tributação num país como o Brasil é um desafio diário, né? Que as empresas enfrentam. Nós temos um sistema complexo tributário, um sistema tributário extremamente complexo. Nós temos muitas normas, um estudo do IBPT mostra que nos primeiros 30 anos da Constituição nós tivemos mais de 390 mil normas publicadas de ordem tributária. É um número absurdo para ser acompanhado pelos contribuintes. Nós temos uma multi-incidência tributária, tanto na horizontal quanto na vertical. É tributo incidente sobre ele mesmo, tributo incidente sobre outros tributos, gerando um efeito cascata, né? E, na prática, a gente observa que os contribuintes têm grande dificuldade de acompanhar isso. O setor supermercadista não é diferente. E a gente percebe que o setor supermercadista ele encontra desafios ainda maiores, né? Na verdade, nós estamos lidando com um contribuinte que vende milhares de produtos com diferentes tipos de tributação para efeito de ICMS, substituição tributária, ICMS com alíquotas diferentes, PIS, COFINS, regime monofásico, débito e crédito, isentos, alíquota zero. Tudo isso gera uma baita confusão e um risco muito grande, né? A gente tem ainda os custos de conformidade, que a gente sabe que no Brasil não é barato. Nós temos estudos aí que mostram que
o Brasil é do país mais burocrático do mundo, né? Está entre os países mais burocráticos do mundo, em termos de cumprimento de obrigações acessórias tributárias, a um custo de 60 bilhões de reais por ano que as empresas suportam, as empresas brasileiras, só para apurar esses tributos corretamente, né? E a consequência disso tudo, erros que acontecem, recolhimento maior de tributo, muitas vezes a gente vê isso, né, doutor Maurício ali, a gente vê gerando prejuízo para o fluxo de caixa da empresa. A gente vê também, quando o contribuinte erra para menos, ele acaba assumindo o ônus desse erro. Por quê? Porque, na prática, ele repassa isso no preço do produto, na formação de preço, e aí, quando vem a fiscalização, ele acaba prejudicado, ele acaba, né, não tendo recurso ali para bancar isso. São situações que levam a uma insegurança muito grande, a uma instabilidade tributária muito grande. E o que a gente gostaria de ver é uma reforma tributária que resolvesse tudo isso, né, ou pelo menos amenizasse tudo isso. Nós temos aí uma PEC 45 em andamento, uma PEC 110 também no Senado, que prometem simplificação e neutralidade. Simplificação do ponto de vista de cumprimento de obrigações acessórias, e neutralidade tributária no sentido de não aumentar a carga tributária, que já é muito alta, em que pese o texto dessas duas PECs terem aí algumas situações que nos levam a um receio de aumento de carga tributária, né? Nós tivemos em discussão constante recentemente sobre isso, pela Abras, né, doutor Maurício, ali, e aí a pergunta que eu já gostaria de deixar para vocês, antes de passar, já passando a palavra para o doutor Paulo, para o doutor Maurício. Doutor Maurício, quais seriam aí os desafios que o supermercadista, contribuinte de maneira geral, mas em especial o supermercadista enfrenta no dia a dia? O que você vê que poderia ser feito para poder amenizar essa situação enquanto não vem uma reforma tributária que a gente espera, né? Obrigado, doutor Alexandre. Bom dia a todos. Obrigado aqui pelo convite da Abras de participar desse painel. Bom dia, doutor Paulo, também. Eu acho que, antes da gente entrar nos desafios, eu gostaria de complementar isso tudo que você disse para apimentar um pouco mais esse desafio que a gente tem no Brasil, do ponto de vista de tributário, de cumprimento de todas as obrigações tributárias. Tudo isso que o Alexandre falou, esses números de leis, de normas, você pode multiplicar isso pela quantidade de estados que tem no Brasil. Na atividade supermercadista, você pode multiplicar muitas vezes pela quantidade de estabelecimentos que você tem. Se você tem mais de um estabelecimento em cidades ou unidades da federação diferentes, você tem já uma complexidade dobrada, né? E às vezes você tem diferentes atividades também, você não é só um supermercadista, você é um distribuidor, você é um atacadista, você pratica a venda por e-commerce, você processa muitas vezes algum alimento. Isso também traz dificuldades aí dos mais variados. Então, é um desafio muito grande para qualquer advogado ou funcionário atuante na área fiscal das empresas de varejo no Brasil conseguirem cumprir com todas as normas e acatar tudo aquilo que é previsto, né? E falando também um pouco sobre reforma tributária, eu acho que o que a gente espera no Brasil, além de uma simplificação, além de uma simplificação na quantidade de obrigações que a gente tem, é uma segurança jurídica muito grande para que a gente possa investir cada vez mais em produção no Brasil. Quando eu falo produção, não só na indústria, mas no varejo também. Uma segurança jurídica que nos traga a certeza de que aquele investimento, aquele tratamento fiscal que foi dado para aquele investimento, que foi analisado e justificou aquele investimento, não vai ser reformado lá na frente, seja por uma tese jurídica, seja por uma mudança de entendimento da Receita Federal, do INSS, ou dos órgãos que são os arrecadadores dos impostos aí na esfera estadual e municipal também. Então, a segurança jurídica é o mais importante para o empresário brasileiro, e eu acho que na esfera tributária e fiscal o Brasil ainda está ainda carente dessa segurança, dessa simplificação tributária, para que a gente consiga fazer o país cada vez melhor e buscando esses investimentos, sejam do exterior, sejam investimentos aqui dos empresários locais que têm essa vontade de investir e de crescer cada vez mais. Bom, falando especificamente sobre os investimentos, os desafios que a gente tem como
advogados internos de empresa. Eu sou diretor jurídico de uma empresa aqui no Brasil que atua em mais de 10 estados no Brasil, tem diversas lojas aí, também diferentes atuações em atividades aí. Eu acho que se a gente pudesse resumir em 4 grandes desafios ou 4 grandes metas aí que a gente depois vai detalhar um pouco mais, eu separaria entre, primeiro, uma busca incansável pela redução da carga tributária. E quando eu falo uma busca incansável pela redução da carga tributária, eu estou falando de uma busca dentro do maior compliance existente, dentro de toda uma licitude, mas a gente tem que estar sempre atento às melhores oportunidades que surgem ou que são apresentadas, seja por uma mudança de lei, seja por uma mudança de jurisprudência ou de entendimento. Então, isso é um dos principais desafios que a gente tem. Outro desafio também muito importante, que tem um pouco a ver com a questão da segurança jurídica que a gente sempre falou, é a redução dos passivos passivos fiscais ou eventuais passivos fiscais, sejam eles materializados ou não. A gente também tem que estar sempre atento a isso e trabalhando sempre para reduzir e minimizar cada vez mais esses passivos fiscais. Outra questão que o Dr. Alexandre Friolo já tocou, e eu acho que importante também seria mais um terceiro desafio, é a busca de créditos e oportunidades fiscais que muitas vezes são deixadas para trás, né? Ou seja, a Receita, se ela identificar, quando eu falo Receita, eu falo o sistema tributário como um todo, se ele identificar que você deixou de pagar algum imposto no passado, ele vai te cobrar e ainda vai tentar impor alguma multa, alguma punição, porque parte do princípio de que aquilo foi feito de má fé. Então, a gente, do nosso lado, também tem que sempre buscar as oportunidades. E se houve um pagamento a maior, se houve uma mudança num tratamento tributário que beneficia, a gente tem sim que recorrer à busca desses créditos, exatamente para contrapor essa instabilidade, essa insegurança jurídica que a gente tem, de ter sempre mudanças na lei que podem trazer uma revisão para trás daquilo e criar um passivo fiscal que nós temos. E, por último, acho que o grande desafio também, acho a área tributária dentro do direito uma área fantástica, porque ela realmente demonstra para o empresário, para aquele que está à frente do negócio, onde ele tem oportunidade dentro do ramo de direito de buscar redução de despesas, buscar algum crédito que ficou pelo passado. Então, eu acho que um quarto desafio importante para o profissional de direito da área fiscal das empresas, e principalmente das empresas de varejo alimentar onde nós estamos, é sempre estar atualizado com relação às mudanças das legislações que ocorrem aí, infelizmente, com uma frequência maior do que a gente gostaria, e isso, certamente, se você não está atualizado ou não está atento, pode gerar passivo fiscal lá na frente ou pode gerar perda de oportunidade futura também. Obrigado, acho que nesse primeiro momento era isso que eu gostaria de falar. Doutor Paulo, dando continuidade aqui, o doutor Maurício colocou uma questão muito importante da segurança jurídica, né, da segurança tributária. Doutor, como especialista em tributos indiretos, eu queria te fazer já uma pergunta aqui, para já te permitir, antes de permitir a palavra para fazer suas apresentações. É possível ter segurança tributária na apuração de tributos indiretos? Aí eu estou falando de PIS, COFINS e ICMS. No nosso setor de supermercado, quando a gente fala de tantos produtos comercializados que a gente vê na gôndola do supermercado, são milhares de produtos ali, com regimes tributários diferentes aplicados a cada um desses itens. É possível, a gente vê assim, quando vem uma fiscalização, eles têm uma base de dados, confrontam com essa base de apuração dos contribuintes, e aí encontram divergências na apuração do PIS, COFINS e ICMS. Normalmente, quando é para uma divergência que prejudica o fisco, eles autuam; quando é uma divergência que não prejudica o fisco, eles ficam quietos, né? A fiscalização acaba não se pronunciando para falar, olha, contribuinte, você pagou a mais aqui. É possível dar segurança aos contribuintes? Eu vejo uma grande dificuldade das empresas, principalmente as pequenas e médias, nesse sentido, de conseguir manter um cadastro atualizado com tanta mudança de legislação, com tanta mudança de alíquota, hora está na substituição tributária, hora sai da substituição tributária, vai para débito e crédito. Isso é viável? Tem algo que o contribuinte possa fazer para poder se socorrer aí e evitar esse tipo de situação?
Bom, essa pergunta realmente é um desafio. Não só a pergunta, como a própria resposta, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de colaborar aqui com o debate. Vocês já viram, né? Debate de altíssimo nível, né? Então, mas vamos especificamente à sua questão. Você falou pequenas empresas e médias, eu já diria as grandes também têm dificuldades, né? Então, é realmente um desafio pelo volume de itens, né? Você ter o melhor enquadramento, o melhor cadastro, a melhor conformidade para que você possa recolher aquilo que é justo, né? E não ficar simplesmente se protegendo em relação à fiscalização. De fato, o auditor fiscal, e isso eu falo com bastante conhecimento de causa, porque eu já fiz esse trabalho de planejamento da ação fiscal. O auditor fiscal não vai à empresa simplesmente porque ele achou que deve ir. Ele vai com um dossiê de fiscalização. Então, há uma preparação prévia da própria Receita Federal, ela analisa as suas obrigações acessórias, ela analisa dados externos e, com isso, há uma preparação daquela ação. Então, quando o auditor chega na empresa, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe exatamente quais são as irregularidades e é como você falou, ele vai verificar se o enquadramento daquela mercadoria está incorreto no sentido da evasão fiscal, né? Então, ele está buscando o controle da arrecadação, ele está buscando aquilo que não ingressou nos cofres públicos. E, para isso, obviamente, tem que ter as obrigações acessórias com transparência, bem preenchidas, porque, senão, realmente, o fisco vai ter essa sensação de que algo está errado naquela apuração, né? Então, o desafio do setor, né, como você bem contextualizou, né, muitos itens com sazonalidades, com alterações da legislação. Então, é um desafio, mas o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma eterna revisão. Revisões constantes do seu cadastro, do seu enquadramento, do seu CST. O que é o CST? A situação tributária daquele item, né? Então, você emitiu um cupom fiscal, você tem lá os itens que você vendeu. Ora, será que eu devo tributar o refrigerante? Não, o refrigerante ele é monofásico, ele já foi tributado lá atrás. Então, você tem que olhar qual é o CST que você colocou no seu documento de apuração. Se você está recolhendo a mais, a Receita agradece, ela não vem te perturbar. Porém, você está deixando de aproveitar um crédito devido, né? Então, a gente tem que analisar a entrada da mercadoria. Eu tomei o crédito que eu poderia tomar, estou falando do ponto de vista do PIS e da COFINS que você sugeriu. E, do lado da venda, eu estou tributando corretamente ou estou tributando em excesso? Que foi o caso do refrigerante, né? Então, é essa análise que a gente tem que fazer de forma periódica e é impressionante, porque a experiência que eu tenho é que as empresas que fazem esse acompanhamento constante, ainda assim, tem sempre um percentualzinho para melhorar e isso, às vezes, representa milhões de reais. Né? Então, por quê? Porque o movimento diário é absurdo. Quando a gente fala dos maiores supermercados. E dos menores, aí a gente já tem a dificuldade da atualização, né? E também nós temos a questão do ICMS, que você colocou também muito bem. A gente tem, no caso do ICMS, imagine um supermercado que opera em mais de um estado da federação, né? Você vai ter que cumprir regras similares, mas com nuances, com diferenças em cada um dos estados que você está operando, né? E ainda vou também lembrar, não só dos tributos que fazem a composição do preço, como IPI, ICMS, PIS e COFINS. Eu vou lembrar também dos tributos indiretos, aliás, dos diretos, que eles não compõem diretamente o custo, mas acabam
colaborando com o custo total da empresa, como um imposto de renda. E aí a gente tem aquelas situações da gente analisar a correção da apuração, a questão dos benefícios fiscais. Enfim, a empresa deve aproveitar tudo que ela pode para pagar um preço justo, porque a gente está falando de um segmento que opera com uma margem reduzida de lucro, né? Então, muitas vezes, o lucro vai embora justamente numa apuração incorreta de tributos, que ela ainda pode ser mais onerada se ela não for corretamente feita. E aí eu vou ter o meu crédito tributário em desfavor do contribuinte. Nesse caso, eu ainda vou pagar multa de ofício, multa de mora, juros, etc., que não estava na nossa conta inicial, né? Quer dizer, quando o supermercado estava operando com compra e venda, fazendo aquele cálculo, eu vou comprar por 10, vou vender por 15, vou vender por 12, ele estava imaginando uma situação normal de operação, onde os custos seriam aqueles previstos. Então, quer dizer, uma surpresa de um auto de infração pode ser fatal. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhos de revisões constantes, mas trabalhos responsáveis. Eu vejo muitas consultorias propondo, por exemplo, a retificação, a tomada de crédito de forma extemporânea. Isso, para a Receita Federal, é um problema, porque ela não consegue identificar esse crédito. E aí, como é que fica essa situação? Isso pode gerar aí uma discussão judicial, uma discussão de um auto de infração. Você falou uma coisa interessante, que mesmo as grandes empresas... várias coisas interessantes, mas uma coisa que me chamou a atenção, doutor Paulo, é que aquela fala sua de que mesmo as grandes empresas, aquelas que têm um nível de organização muito alto, ainda assim elas têm algo que melhorar, tem um pequeno percentual a melhorar. Eu confesso que eu acompanho contribuintes do nosso setor e eu vejo assim, e ao acompanhá-los, eu comecei a me interessar já de anos para cá sobre tributos indiretos, cadastro de itens. E a gente percebe, assim, no nosso segmento, parece que eu não consigo mais distinguir o contribuinte que vai ser autuado do contribuinte que não vai ser autuado. Todo contribuinte vai ser autuado numa eventual fiscalização. O que vai diferenciar, me corrija se eu estiver errado, doutor Maurício, o contribuinte que busca a perfeição, ele, quando é alcançado por alguma falha, a falha é pequena e ela é suportável, né? E o contribuinte que não está preocupado com em buscar a otimização da sua apuração fiscal, esse contribuinte, quando ele é fiscalizado, ele acaba sendo surpreendido com valores altos, muitas vezes que inviabiliza o próprio negócio lá na frente, né? Com defesas que não vão ter muita sustentação, não vão conseguir reduzir os seus valores. Eu estou, de certa maneira, o que me parece é que, de uma forma ou de outra, o nível de informação que a Receita Federal e os estados têm é tão grande, que, por mais que o contribuinte se especialize ali na apuração dos tributos, ele sempre vai ter algo mesmo que melhorar. É isso mesmo, doutor Maurício? Dentro da empresa, lá o senhor assessora lá, existe essa dinâmica de estar buscando essa perfeição? Como é que vocês fazem isso? Né, com pessoal interno, terceirização, busca de consultorias, quais são as melhores práticas aí para poder buscar essa perfeição, essa redução lícita de carga tributária ali, essa melhoria na apuração dos seus tributos? Sem dúvida, doutor Alexandre. Eu acho que a busca pela perfeição em matéria tributária ela é incessante, não só porque a matéria tributária em si, o sistema tributário brasileiro, ele é dinâmico, ele se atualiza, ele vai se mudando, como também eu acho que o próprio negócio da gente vai evoluindo e vai migrando e vai encontrando outras oportunidades. Isso faz também com que a gente tenha sempre que se atualizar. Eu citaria, talvez, algumas boas práticas, né? A primeira prática, acho que é uma prática interna e não se refere só ao ramo jurídico tributário, e sim ao setor fiscal da empresa, que muitas vezes não é composto por advogados, né? Esse setor, quanto mais organizado do ponto de vista de informatização, digitalização de documentos, informações, backups de segurança, isso é muito importante que a empresa
tenha esse controle e invista nisso, né? O empresário não gosta de investir nisso. Se você for perguntar para o supermercadista, ele vai preferir constituir mais uma loja, expandir o negócio dele, do que investir num sistema de informatização de notas fiscais, de melhor controle do seu, vamos dizer, do seu histórico fiscal. Mas isso, no momento de uma fiscalização, é muito importante, principalmente na atualidade, onde toda a legislação, todo o sistema tributário está formatado para transferir ao contribuinte a obrigação de manter aquela documentação e, vamos dizer assim, se autofiscalizar, né? Quer dizer, se você não tiver a documentação que comprove que você fez aquilo de uma forma idônea, você vai ser autuado exatamente por não comprovar que você foi idôneo e o fiscal vai partir do pressuposto de que você fez aquilo com vistas a sonegar e está evitando ou escondendo aquela documentação exatamente para sonegar. E eu acho que, do ponto de vista vamos dizer, externo, né, de prestação de serviços de consultoria externa, independentemente da qualidade dos profissionais que você tenha dentro da sua casa, independentemente da sua predisposição de fazer o que é certo e o que é correto, é sempre bom consultar empresas especializadas na parte contábil e fiscal e escritórios de advocacia, porque sempre tem oportunidade de melhorar. E você sempre tem alguma coisa ali que você acha que você está fazendo o mais certo possível, mas quando você vai ver, o fisco tem uma interpretação diferente e aquele consultor, aquela pessoa externa já presenciou isso em algum outro cliente, algum concorrente seu e falou, olha, tome cuidado, porque aqui você pode ser autuado por isso, embora possa parecer que você está fazendo correto ou que você está sendo o mais compliance possível, o fisco tem essa interpretação distinta, então é melhor você melhorar essa prática. E com relação a teses e buscas de oportunidades para redução da carga tributária ou para a busca de créditos, né? É sempre bom você ter uma segunda opinião. Então, se você tem a certeza dentro de casa que você tem aquele direito, aquele crédito, faça uma busca, mesmo que não seja uma empresa auditada por uma auditoria terceirizada de grande nome, que tem esses profissionais lá dentro que validam essas coisas, peça um parecer para uma outra empresa especializada ou para um escritório, sempre para ter uma segunda opinião. Eu acho que isso é uma prática importante, principalmente para quem está dentro de casa, né? A gente costuma dizer que às vezes a gente sabe mais do que para quem a gente vai pedir opinião, e é verdade. Do nosso negócio, do nosso dia a dia, a gente sabe mais. Mas uma opinião externa para ratificar aquilo traz a segurança necessária para você continuar aquela prática ou seguir naquele investimento e naquela proposta que você está fazendo. Dentro do que você colocou, doutor Maurício, ali eu vou te falar, assim, em questão de teses tributárias, eu consigo ver uma diferença muito grande de tese tributária para aquilo que de fato não é tese, é correção de alguma falha ali, de apuração de tributo, um ajuste de cadastro, um ajuste na apuração do imposto de renda, da contribuição da previdenciária. E aí eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Eu vejo muitas vezes uma certa confusão de pessoas que defendem uma tese ou várias teses e querem fazer uso dessas teses administrativamente, sem um respaldo judicial. Isso é arriscado? Você vê isso como arriscado ou não? O que você enxerga dessa possibilidade de oportunidade aí, talvez, aí para o contribuinte? É uma oportunidade ou é um risco? O que você imagina sobre isso? Eu acho que depende da tese e depende da área também, né? Se a gente está falando de uma redução ou algum impacto na folha, na apuração de créditos, pagamentos previdenciários na folha, você tem um tratamento. Se você está falando de algum imposto direto, você tem um tratamento, indireto, né? O que a gente vê são, geralmente, essas pessoas querendo vender essas teses e elas buscam sempre a remuneração com base naquilo que você vai oferir de ganho com aquela tese, né? Então, ele quer aquilo da forma mais imediata possível, né? Não, você pode tomar o crédito aí, não precisa solicitar a homologação da autoridade fiscal, basta você tomar o crédito e esperar
aí os 5 anos, que já vai, isso já vai estar supostamente homologado automaticamente e você já tomou esse crédito, né? E aí o ganho das vendas dessas teses já está ali no momento imediato que você tomou o crédito. Então, é sempre bom ter um cuidado e ter um respaldo. Por isso que eu falo, é muito bom ouvir uma segunda opinião, é muito bom, ainda que você tenha segurança e certeza daquilo que você está fazendo, ainda que você confie na identidade daquele profissional que está te propondo aquilo, é muito bom você ter uma segunda opinião para ter certeza daquilo que você está fazendo. Porque o ganho de hoje pode ser um prejuízo muito maior lá na frente, dentro do que o Dr. Paulo falou. Porque aí você vem com multa, juros, multa agravada, tudo aquilo, e às vezes um crédito de hoje vira 200% negativo lá na frente, e isso pode, em alguns casos, até objetivar a falência da empresa, né? Ou seja, é o que eu sempre digo, tem coisas que são teses que estão aí no Judiciário, no Supremo, em discussões, que o Supremo ainda nunca tomou uma decisão sobre isso. Recentemente tem a questão do crédito PIS e COFINS, do ICMS na base do PIS e COFINS, e outros tantos que a gente viu, mas tem outras teses que ainda estão lá em discussão, né? E que são teses boas, mas a gente tem que tomar o cuidado de aguardar, né? De provisionar aquilo, de não ter a certeza, porque a decisão, quando vai para o Supremo, ela é uma decisão, infelizmente, que tem um cunho político, porque pode causar um impacto muito grande para as contas públicas, né? E dentro de um ambiente de responsabilidade fiscal, pode faltar dinheiro no caixa do governo. Então, o Supremo vai considerar isso quando faz as decisões, quando faz aquela, vamos dizer, aquele tempero de falar, não, eu vou decidir, mas o que eu decidi vai valer a partir de agora, não vale retroativamente, né? Todas essas questões a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu falo, às vezes a tese pode ser muito boa, seu crédito pode ser muito bom, mas é bom sempre tomar cuidado, ouvir uma segunda opinião, né? Criar ali uma reserva para, se você tiver um entendimento diferente, você já ter aquilo provisionado para um pagamento, por uma denúncia espontânea. É sempre bom tomar esses cuidados. Doutor Paulo, você falou num assunto, tocou num ponto, que é a restrição que você faz quanto à apropriação de crédito extemporâneo, né? Eu acho que, para contribuinte, muitas vezes é difícil entender o termo técnico, e recentemente saiu uma decisão do CARF, inclusive, bastante interessante, mas inovadora, mas pelo jeito é filha única até agora nessa decisão, admitindo por maioria de votos a tomada de crédito extemporâneo, o que você não recomenda, eu não recomendo. Você podia falar mais um pouquinho para a gente da importância do que é o crédito extemporâneo e por que a gente não deve usar o crédito extemporaneamente, como fazer corretamente essa revisão para recuperação de algum tributo corretamente, dentro do conceito da Receita Federal? Perfeito. Como você falou, nós tivemos uma decisão recente admitindo o crédito extemporâneo. E o que acontece? Aliás, o que é, né, o crédito extemporâneo? É você fazer uma apuração de uma situação qualquer que você tenha encontrado de inconformidade, você deixou de tomar um crédito na entrada de uma mercadoria, pagou a maior na saída, você faz toda uma apuração à parte, digamos assim, né, extra, fora aquela obrigação acessória, através de um Excel que seja, e depois pega o valor total e apropria no mês corrente. Se você for olhar a legislação, você vai chegar à conclusão de que isso é possível. Porque no PIS da COFINS, por exemplo, ele vai dizer que se você apurou créditos no mês, você pode utilizá-lo em exercícios, em competências futuras, aquele crédito que foi apurado. Mas a legislação, como que a Receita implementou isso? Ela implementou essa prática no próprio detalhamento, no próprio SPED, né? Então, se você olhar no SPED FD Contribuições, você vai ver a forma correta de fazer a tomada desse crédito. Mas, muitas vezes, as consultorias, elas gostam de colocar tudo no crédito mensal, porque isso dá menos trabalho, é muito mais rápido, e só que deixa uma desconfiança, embora possa ser possível juridicamente, você deixa uma desconfiança do próprio fisco, porque ele não vai encontrar respaldo para aquele crédito concentrado. Então, quer dizer, nós da BMS, nós preferimos ir em cada um
dos meses, fazer a correção das apurações no próprio mês para deixar tudo em conformidade. Por quê? Porque aí a Receita Federal vai entender o que foi feito e você vai evitar aquele problema. Mas tem mais um detalhe aí importante. Por que que também os contribuintes preferem o crédito extemporâneo? Porque eles entendem que se eles reabrirem o movimento dos meses anteriores, ele vai renovar a possibilidade da Receita Federal fiscalizar aqueles dados. Mas não é bem assim. Na verdade, o que a Receita Federal vai fazer? Ela vai olhar, de fato, ela tem 5 anos para olhar o que foi retificado, né? E não vai reabrir toda a fiscalização, todo o movimento da empresa. Ela, evidentemente, que tem que ter um tempo para analisar aquilo que foi corrigido. Digamos, nós estamos em 2022. Imagine que eu faça uma alteração em 2017. Está prescrevendo ou decaindo o direito do crédito, do fisco constituir o crédito. Então, ele vai ter a oportunidade de analisar as alterações feitas, né? Então, isso é muito importante, você dá transparência para a sua apuração, é muito importante até para o que nós dissemos aqui, que foi, olha, eu preciso manter os documentos para mostrar para a fiscalização, etc, etc. Se você deixa a obrigação acessória transparente, já facilita muito. Ou seja, se for para uma revisão de PIS e COFINS, eu tenho que ter em mente que eu vou precisar retificar o SPED fiscal, o AFD de contribuições, para reapurar esse PIS e COFINS, vou ter que retificar a DCTF. Sim. E aí o crédito, aquilo que eu recolhi a mais vira crédito que eu vou aproveitar via PERDECOMP, né? Perfeito. Se eu estiver falando de imposto de renda e contribuição, retifica a SF, retifica a DCTF, PERDECOMP. Exatamente. E por aí vai. Contribuição previdenciária, retifica a E-Social, faz GFIP, inclusive, GFIP, né, no período da GFIP, E-Social do período ali, faz a devida aproveitamento via compensação, se for GFIP, na própria GFIP, se for DCTF, se for PERDECOMP, DCTF Web, PERDECOMP, né? Esse é exatamente esse é o roteiro recomendável. Recomendado para não incorrer no crédito extemporâneo. Você precisa explicitar a origem do crédito. Ele tem que estar muito bem apontado no detalhamento da informação na DCTF ou DCTF Web, e aí sim você faz o PERDECOMP ou PERDECOMP Web pedindo você tem um indicador assim, para a gente, percentualmente falando, ou um número para a gente ter uma noção, baseado no que vocês já viram no nosso segmento de assim, retificação de PIS e COFINS, né? Auditoria de PIS e COFINS. Qual o percentual das empresas onde vocês entram e conseguem verificar, constatar oportunidade de crédito porque não tomou o crédito corretamente? Vocês têm algum número para passar para a gente? Olha, eu vou dizer para você, é impressionante. Pode até parecer um exagero meu, mas não é. Nós temos uma grande experiência com supermercados, especificamente. Supermercados a gente divide a apuração entre a análise de entradas e saídas e também a questão do crédito básico, da apuração básica do PIS e da COFINS. No crédito de entradas e saídas, eu nunca vi nenhum contribuinte com 100% de conformidade. Nem que eu tenha lá 1 ou 2 percentuais de diferenças, mas em todos os níveis, desde um supermercado, um grupo, né, de muitas lojas, supermercado grande, de grande porte, médio porte, nós vamos ter sempre alguma inconformidade, ou na entrada ou na saída, ou em ambos, né? E com relação ao crédito básico, não. Aí sim é muito menos frequente, mas eu diria que pelo menos 50% a 60% dos casos nós vamos encontrar diferenças na própria apuração.
Então, por exemplo, eu tenho um crédito de energia elétrica que é um crédito indiscutível. Todo mundo, no caso do PIS/COFINS, né? Você pode tomar o crédito tranquilamente da energia elétrica que você pagou nos seus estabelecimentos. Mas a conferência, a simples conferência desses valores, quer dizer, o que foi escriturado no SPED e o que está na contabilidade, muitas vezes a gente tem diferenças. E também nós temos aqueles itens que foram esquecidos, porque no PIS/COFINS eu tenho várias naturezas de créditos. Em alguns casos, a gente encontra a ausência de um daqueles elementos, né? Então, se a gente pensar nesses 3 pontos, no primeiro, de entrada e saída, eu vou ter sempre alguma coisa a melhorar. E, no caso do crédito básico, eu tenho, muitas vezes, também uma colaboração. Doutor Maurício, uma última pergunta aqui. Acho que nosso tempo está... Nós temos mais só uns 5 minutinhos. Num país em que ditado popular aí, né, é atribuído a um ex-ministro da Fazenda de que até o passado é incerto, né, porque o que se disse ontem pode ser desdito hoje pelo judiciário, pelos órgãos, né, uma consulta, um parecer da Receita Federal dado numa data, meses depois ela vai lá e muda o entendimento. A gente viu isso com base no parecer do conceito de subvenção para investimento depois da reforma, depois da reforma da Lei Candir pela Lei Complementar 160, né, gerando uma insegurança tremenda. Como é que a gente pode ali fazer com que a gente consiga, a empresa, o contribuinte consiga acompanhar, seja por seus profissionais ali internos ou colaboradores que estão ali no dia a dia, como contadores, como fazer para que se consiga acompanhar toda essa mudança normativa que acontece diariamente? Os números assustam. Tem um estudo aí de mais de 390 mil normas tributárias só nos primeiros 30 anos da Constituição Federal. São mais de 2 normas por hora considerado em dia útil. E isso daí, assim, a busca de participação das entidades, nas entidades, setores, entidades do setor nosso, isso é algo recomendável, participar desses debates, desses grupos? O que você recomenda para as empresas, para o contribuinte? Bom, eu dentro desses números que o doutor mencionou, eu acho que é praticamente impossível, mesmo que a empresa tivesse um grande capital para poder investir em uma equipe interna, para ficar verificando legislação, aqueles boletins IOBs, lendo o Diário Oficial da União, dos Estados, é praticamente impossível você acompanhar tudo isso, exatamente por isso que você falou. Além da legislação, tem as mudanças de entendimento. Tem as mudanças de entendimento trazidas pelos órgãos administrativos que julgam, pelas próprias fiscalizações e pelo judiciário. Então, a gente não consegue, nem que a gente queira, e essa é a complexidade de você atuar no Brasil, num país continental, que tem 27 aí, estados com legislações particulares e específicas. Então, é praticamente impossível você conseguir fazer isso. A recomendação que a gente faz, e isso é sempre muito positivo, é que aquele supermercadista, aquele profissional da área fiscal das empresas e do jurídico de uma forma geral, participe da sua associação local. Essa participação da associação local vai permitir que você tenha uma participação dentro da Abras também, dos comitês da Abras. A gente tem o comitê jurídico tributário, tem outros comitês jurídicos também da parte trabalhista, da parte consumidor e regulatória, e ali você consegue, de certa forma, antecipar eventuais problemas, né? Seja por uma infelicidade de algum colega seu que já está passando por aquilo, seja porque existe alguma mudança na legislação que está se aproximando e você já assiste àquela discussão, ou seja por alguma outra empresa maior que já vem sofrendo uma fiscalização, e vale lembrar aí que a Receita Federal e os outros órgãos de fiscalização sempre começam pelos grandes contribuintes e vão diminuindo, né? Então, é mais fácil você estar ali acompanhando aquilo e vendo o que está acontecendo para já se preparar e vamos dizer, aprimorar nessa difícil
tarefa de buscar estar sempre atualizado em matéria de legislação tributária, que é o tema do painel aqui. Então, eu recomendo a participação. Eu acho que não só como profissional a pessoa cresce bastante, mas também traz um benefício muito grande para a empresa e para aquele empresário que está à frente do negócio. Ou seja, você aprende muito e você, com isso, consegue, dentro daqueles 4 desafios que a gente falou, buscar uma melhor carga tributária, reduzir passivo, buscar créditos e estar sempre atualizado com relação à legislação e às mudanças. Tá? Perfeito. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu esperava ouvir isso mesmo de você, doutor Maurício, porque eu trabalho com supermercados desde a década de 90. E confesso que o ganho que a gente tem de informação útil, importante para isso, nas entidades estaduais das quais a gente participa, e na Abras aqui, das quais, porque a gente vem, como você bem disse, né, a gente acaba tendo assento aqui nos comitês jurídicos, isso daqui é muito importante. Então, eu faço o convite aqui a quem está nos assistindo, dos supermercadistas, que faça parte da entidade estadual, vá para a entidade estadual, participe das reuniões, que são periódicas, mensais, bimensais, venha para a Abras, porque vai ser recebido de braços abertos aqui, né? Só tenho a agradecer a participação de vocês, senhores, doutor Paulo, doutor Maurício. Foi, para mim, aqui um grande momento de aprendizagem aqui. E até a próxima. Ficamos, então, com um bom dia para todos. Obrigado, até logo. Muito obrigada, e eu aproveito a deixa para agradecer aos 3, Alexandre, Maurício e Paulo, pela participação, por dividir riquíssimos conhecimentos. E com isso terminamos a comunidade jurídica do Smart Markets 2022.